Imagina o seguinte: um país com urânio suficiente para abastecer metade do mundo, com tecnologia secreta para enriquecê-lo e com um poço enterrado no meio da Amazônia, pronto para testar uma explosão nuclear. Agora imagina que ninguém fala sobre isso. Parece roteiro de filme, mas é real. E pior, quase ninguém sabe que o Brasil chegou perigosamente perto de ter uma bomba atômica. Tão perto que em 1985, generais da aeronáutica chegaram a planejar uma detonação pacífica para marcar o fim da ditadura, com urânio supostamente fornecido pela China, escondido em cargas diplomáticas. Mas aí, sumiu. Em 1990, Collor de Mello aparece no meio da floresta, joga cal num buraco na Serra do Cachimbo e declara ao mundo: o Brasil renuncia às armas nucleares. Conveniente, né? Ou será que não teve escolha? Porque nos bastidores, o que realmente aconteceu entre 1964 e 1985 foi um dos projetos mais audaciosos e mais bem escondidos da história brasileira. Um programa nuclear paralelo com espionagem industrial, peças contrabandeadas da Europa escondidas em geladeiras e centrífugas desenvolvidas em laboratórios militares que nem o Congresso sabia que existiam. E o mais intrigante: o Brasil conseguiu dominar o enriquecimento de urânio, sozinho. Enquanto países como o Irã levam décadas e sofrem sanções, o Brasil fez isso nos anos 80 e simplesmente desistiu. Será que foi uma vitória da democracia? Ou será que há algo que ainda não nos contaram? Hoje, a gente vai desenterrar, com cuidado, os segredos nucleares que o Brasil enterrou. Porque essa história não é sobre bombas, é sobre poder, soberania e o que um país está disposto a esconder para proteger seu futuro. E acredite, a verdade é muito mais assustadora e admirável do que qualquer teoria da conspiração. Quando a fumaça de Hiroshima ainda pairava sobre o mundo, o Brasil já estava de olho no futuro. Em 1945, enquanto as superpotências se armavam, o país não tinha nenhuma usina nuclear. Mas tinha algo igualmente valioso: areia monazítica. Rica em tório e urânio, essa areia virou moeda de troca. Os ESWA queriam o minério, o Brasil queria conhecimento. Foi o primeiro movimento de uma política nuclear que nasceu não da ambição militar, mas da vontade de não depender de ninguém. Quem liderou essa empreitada foi um nome pouco lembrado, mas crucial: o almirante Álvaro Alberto. Visionário, ele entendeu antes de quase todos que dominar o átomo era dominar o século. Em 1951, pressionou o governo a criar o CNPq. Sim, aquele órgão de fomento à ciência que você conhece hoje nasceu diretamente de um plano para o Brasil ter autonomia nuclear. Era uma aposta ousada. Em vez de só vender matéria-prima, o país queria controlar a tecnologia do começo ao fim. Uma ideia revolucionária e perigosa aos olhos do Ocidente. Mas veio o golpe de 1964 e com ele uma reviravolta. A ditadura se alinhou aos Estados Unidos, sim, mas recusou-se a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear em 1968. Por quê? Porque via o tratado como uma armadilha geopolítica. Ele permitia que os 5 grandes mantivessem suas bombas, mas congelava o progresso tecnológico dos demais. Para os militares brasileiros, isso era inaceitável. Se o mundo ia ser regido pela energia atômica, o Brasil não ficaria de fora, nem que tivesse que construir seu próprio caminho nas sombras. E foi exatamente isso que eles fizeram. Enquanto o mundo aplaudia o programa nuclear civil do Brasil, com reatores alemães, acordos internacionais e usinas anunciadas na TV, algo muito mais sombrio estava acontecendo nos porões dos quartéis. Em 1978, após o governo norte-americano de Jimmy Carter endurecer as regras de exportação de tecnologia nuclear, o Brasil foi cortado do acesso a equipamentos críticos. A resposta da ditadura? Criar um programa paralelo, secreto, totalmente nacional e com orçamento fora do controle do Congresso. Era o Plano B, mas com gosto de Plano A. Esse projeto operava sob nomes em código que parecem saídos de um thriller da Guerra Fria. Ciclone, para desenvolver centrífugas de enriquecimento. Remo, um mini-reator para submarino nuclear, e Chalana, a construção do casco desse mesmo submarino. Técnicos do IPEM
Oficiais da Marinha e engenheiros da Aeronáutica trabalhavam em silêncio absoluto. Nenhum documento oficial mencionava essas iniciativas. E quando peças eram necessárias, como rolamentos magnéticos de precisão, elas entravam no país escondidas em encomendas diplomáticas, às vezes disfarçadas de peças de eletrodomésticos. Era espionagem industrial, com selo nacional. O mais impressionante, funcionou. Em 1984, o Brasil enriqueceu o urânio com tecnologia 100% própria, um feito que colocou o país em um clube extremamente restrito. Enquanto o Irã enfrentaria décadas de sanções por tentar fazer o mesmo, o Brasil fez isso sem que quase ninguém soubesse. Mas havia um preço. O sigilo era tão absoluto que até presidentes civis, anos depois, não tinham ideia da extensão do que havia sido construído. E foi nesse clima de poder oculto que surgiu a ideia mais assustadora de todas: detonar uma bomba pacífica para marcar o fim da ditadura. E sim, você não ouviu errado. O Brasil estava a um passo de explodir uma bomba nuclear. 1985, o Brasil respira aliviado. A ditadura está caindo. Tancredo Neves acaba de ser eleito presidente da nova república. Tudo indica que o país está prestes a virar a página mais sombria da sua história recente. Mas nos bastidores do Ministério da Aeronáutica, um grupo de oficiais propõe algo tão radical quanto simbólico: detonar uma bomba nuclear pacífica na Serra do Cachimbo. Não para a guerra, não para a intimidação, mas como um marco técnico e político do fim de uma era. Um clarão atômico como adeus ao autoritarismo. O plano parecia saído de um roteiro de ficção. Segundo relatos desclassificados, o material físsil viria da China, com quem o Brasil mantinha contatos discretos. Urânio enriquecido, talvez até plutônio, seria entregue sob o manto de acordos científicos. A ideia era usar menos de 1 quilo de material, o suficiente para uma explosão subcrítica, controlada, mas ainda assim nuclear. A justificativa? Mostrar ao mundo que o Brasil não era um país dependente, era um Estado soberano, capaz de dominar a tecnologia mais avançada do século. Mas havia um problema: isso violaria todos os acordos internacionais e confirmaria de vez as suspeitas de que o país buscava armas. Felizmente, ou estrategicamente, o plano foi abortado antes que alguém apertasse o botão. Tancredo Neves, já doente, jamais soube dos detalhes. José Sarney, que assumiria a presidência, tampouco autorizou. E os militares, diante do risco de um escândalo global que poderia isolar o Brasil por décadas, recuaram. Mas essa proposta revela algo crucial. O programa nuclear não era só técnico, era profundamente político. E num momento de transição frágil entre ditadura e democracia, o Brasil escolheu não transformar o átomo em teatro. Foi um dos momentos mais perigosos e mais decisivos da nossa história nuclear. Com a volta da democracia, veio a pergunta inevitável: o que fazer com o monstro que a ditadura criou em silêncio? O programa paralelo não era ilegal, mas era invisível. Ninguém no Congresso o fiscalizava. Nenhum ministro civil o controlava. Em 1985, o governo Sarney criou a Comissão Vargas, um grupo de técnicos e parlamentares encarregado de investigar o que realmente havia sido construído. O que encontraram chocou até os mais céticos: laboratórios inteiros, centrífugas funcionais e um domínio técnico que rivalizava com potências europeias. Mas em vez de enterrar tudo ou entregá-lo ao exército, o Brasil fez algo raro na política internacional. Assumiu o passado e o redirecionou. O programa secreto foi incorporado ao Programa Nuclear Brasileiro (PNB), agora sob gestão civil, com orçamento público e metas pacíficas. E em 1987, o governo deu um passo audacioso. Anunciou ao mundo que dominava o ciclo completo do combustível nuclear, incluindo o enriquecimento de urânio. Foi um recado claro: não temos bomba, mas temos a tecnologia e não vamos abrir mão dela. A comunidade internacional ficou dividida. Uns temeram uma nova potência atômica, outros viram uma chance de cooperação. E foi nesse contexto que Fernando Collor assumiu a presidência e decidiu transformar tecnologia em teatro geopolítico. Em 1990, ao enterrar o poço de testes da Serra do Cachimbo com cal,
Ele não estava só destruindo um buraco na floresta, estava encenando um ritual de purificação. O Brasil renunciava às armas, mas não à soberania tecnológica. Era uma jogada dupla, acalmar os Estados Unidos e a ONU, ao mesmo tempo que garantia que o país mantivesse o direito de enriquecer urânio para fins pacíficos. Um equilíbrio quase impossível, que só funcionou porque a democracia deu ao Brasil credibilidade que a ditadura jamais teve. Por décadas, Brasil e Argentina se espiaram, competiram e desconfiaram um do outro, especialmente quando o assunto era tecnologia nuclear. Na Guerra Fria, ambos os países viram no átomo uma chance de escapar da tutela dos Estados Unidos. Ambos desenvolveram programas avançados, ambos recusaram o Tratado de Não Proliferação, e ambos tinham, ou suspeitavam que tinham, capacidade de ir além da energia. A tensão era tanta que, nos anos 70, diplomatas argentinos chegaram a temer que o Brasil testasse uma bomba antes deles, e vice-versa. Mas algo extraordinário aconteceu nos anos 80, a redemocratização simultânea. Com as ditaduras caindo dos dois lados da fronteira, presidentes civis perceberam que uma corrida nuclear na América do Sul só beneficiaria os Estados Unidos e colocaria a região em risco. Então, em vez de esconderem seus programas, fizeram o impensável, começaram a se mostrar. Em 1980, técnicos brasileiros e argentinos iniciaram conversas secretas. Em 1985, criaram um mecanismo de inspeção mútua. Cientistas de um país podiam visitar instalações do outro. Nenhum outro par de nações fez isso, nem mesmo aliados da OTAN. O resultado foi histórico. A Argentina passou a fornecer combustível nuclear para o Brasil. O Brasil, por sua vez, compartilhou equipamentos pesados para usinas argentinas. E em 1991, selaram a parceria com o Acordo de Brasília, criando a ABAC, a única agência binacional de salvaguardas nucleares do planeta. Enquanto o mundo via proliferadores com desconfiança, Brasil e Argentina mostraram que transparência entre rivais pode ser mais poderosa que qualquer muro de sigilo. Essa aliança não só evitou uma bomba sul-americana, mas também pavimentou acordos estratégicos em Itaipu, defesa e até integração regional. Tudo porque, num momento crucial, escolheram confiar, em vez de temer. Em 1998, o Brasil finalmente assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP. 30 anos depois de recusá-lo com veemência. Mas dessa vez o gesto não foi de submissão, foi de soberania consolidada. Enquanto outros países assinavam o tratado porque não tinham escolha, o Brasil o assinou porque já dominava o ciclo nuclear completo. Era uma mensagem clara: não temos bomba porque não queremos, não porque não podemos. Essa distinção aparentemente sutil mudou tudo. De repente, o Brasil não era mais um suspeito nos corredores da Agência Internacional de Energia Atômica. Tornou-se um parceiro confiável. Essa credibilidade abriu portas que nem a ditadura mais nacionalista havia imaginado. O país passou a exportar combustível nuclear. Firmou acordos técnicos com França, Rússia e até com os próprios Estados Unidos, os mesmos que nos anos 70 tinham bloqueado seu acesso à tecnologia. E o mais importante, ganhou espaço para negociar exceções estratégicas. Quando o Irã foi punido por enriquecer urânio a 20%, o Brasil, que enriquece até 20% para uso naval, foi respeitado. Por quê? Porque o mundo sabia. O Brasil provou, ao longo de décadas, que tecnologia nuclear e responsabilidade podem andar juntas. E essa reputação se tornou um ativo estratégico. Até hoje, o Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento com permissão para enriquecer urânio, sem supervisão total da ONU. Isso não é acaso, é fruto de uma decisão tomada nos anos 90, trocar a ameaça do poder atômico pela influência da transparência. Num mundo onde potências nucleares se isolam ou intimidam, o Brasil escolheu outro caminho, não o do medo, mas o do respeito. E foi essa aposta que permitiu ao país seguir adiante com seu projeto mais ambicioso desde o Ciclone, o submarino de propulsão nuclear, ainda em desenvolvimento, mas agora sob os olhos do mundo, e sem segredos. Então, por que o Brasil não tem bombas atômicas? A resposta não é porque não conseguiu, é porque decidiu não ter. Mesmo tendo todos os meios, o material,
e até o momento histórico para isso. Enquanto o mundo assiste, impotente, a países entrarem em espirais de desconfiança e armamento, o Brasil fez o oposto. Transformou seu programa nuclear em ponte, não em muro. Aliou-se ao seu maior rival. Recusou o caminho fácil do segredo e construiu, ao longo de décadas, algo muito mais raro do que uma ogiva: credibilidade global. Mas aqui vai a pergunta que realmente importa. Será que manteremos essa sabedoria? Hoje, com tensões renovadas em escala global, com novas corridas tecnológicas e com a energia nuclear voltando ao centro do debate energético, o Brasil está diante de uma nova encruzilhada. Vamos usar nossa capacidade nuclear para avançar em ciência, soberania e cooperação? Ou vamos repetir os erros de quem vê tecnologia só como poder de destruição? Essa história não é só do passado, é um espelho. E mostra que, mesmo num sistema internacional desigual, um país do hemisfério sul pode traçar seu próprio caminho, desde que tenha coragem, visão e disciplina para resistir à tentação do atalho fácil. Se você chegou até aqui, é porque entende que nossa história é mais complexa e mais impressionante do que nos contaram. Então, não deixe essa narrativa morrer. Deixe seu comentário. Você sabia que o Brasil esteve tão perto de ter uma bomba? O que teria mudado se tivéssemos explodido aquela bomba pacífica em 1985? Compartilhe este vídeo com alguém que acha que o Brasil nunca fez nada de importante. E mostre que, às vezes, o maior ato de poder é escolher não usá-lo. E se você quer mais histórias reais, esquecidas, mas decisivas para entender o Brasil de hoje, se inscreva no canal, ative o sininho, porque a próxima revelação já está a caminho. E você não vai querer perder.